certinho por aí? Bem-vindos para mais uma live de revisão aqui no SPE com você. E nesta semana, nesta nossa live, nós resolveremos algumas daquelas questões que eu havia pedido para vocês fazerem na videoaula da semana 6. E uma dessas questões, que eu deixei pela metade aí para vocês na videoaula, na verdade, resolvi 2/3, ficou 1/3 para vocês fazerem em casa, né? Era aquela atividade que está aí na sua tela, você pode dar uma olhadinha agora. É a atividade número 4 da página 21 do seu volume 10. Vamos resolver juntos aqui para ver se vocês acertaram isso aí. Eu tenho certeza que mandaram muito bem. Olha só, 3 cargas elétricas pontiformes estão alinhadas como na figura a seguir. Sabendo que a carga A, 6 microcoulomb, a carga B, menos 2 micro, negativa aí, e a carga C, 8 microcoulomb, faça o que se pede. Então, o que foi pedido aí para nós na letra C dessa atividade? Qual a razão, distância de AB sobre distância de BC, para que a força elétrica resultante sobre a carga B seja nula? Então, ele quer a razão entre as distâncias de A até B e de B até C, para que a força elétrica resultante sobre a carga B seja nula. Muito bem, pessoal, então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Para que seja nula, para que a resultante seja nula, vocês concordam comigo que F de AB deve ser igual a F de BC, ok? Deve ser nula a força resultante, portanto as forças devem ser idênticas. E como que eu escrevo isso matematicamente? Bem, nós sabemos que a força elétrica é KQ vezes outra carga Q dividido pela distância ao quadrado. Então fica KQA/QB sobre D quadrado igual a KQB/QC sobre D quadrado. Lembrando aí que a constante é a mesma, então nós podemos simplificar de ambos os lados. A carga B também é a mesma, pode ser simplificada. Então sobrou para nós QA sobre D ao quadrado, distância de AB, igual a QC sobre distância de BC ao quadrado. Se eu fizer uma jogadinha com aqueles valores ali, como ele quer a distância de AB dividido pela distância de BC, eu consigo jogar QA dividido por QC igual a DAB sobre DBC. Tudo isso ao quadrado, Então aí eu já quase cheguei, na verdade, naquilo que o exercício pediu para mim, na forma como aquele exercício pediu para mim. Quanto vale a carga A? Nós sabemos, 6 vezes 10 a menos 6. E a carga B? 8, 10 a menos 6, 8 micro. Igual a DAB sobre DBC, os dois estão elevados ao quadrado. Simplifica as potências de base 10, são idênticas, Então vai sobrar o que para nós? Distância de AB sobre distância de BC ao quadrado é igual a 3 sobre 4, simplificando ali 6 sobre 8. Extraindo a raiz quadrada, a distância de AB sobre distância de BC vai ficar igual a raiz quadrada de 3 quartos. Melhorando um pouquinho a forma de escrever isso, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 4, mas raiz de 4 é 2. Então, distância de AB sobre distância de BC, raiz de 3 sobre 2. Então essa é a resolução aí da letra C que eu havia pedido para vocês resolverem durante a semana. Legal? Vamos para mais uma, para mais alguns exercícios que eu pedi para vocês aí? Outro que eu deixei para vocês resolverem é a questão número 13, lá da página 33 do livro de vocês, que diz assim, 3 cargas, Q1, 16 coulomb, Q2, menos 9 e Q3, estão posicionadas conforme a figura abaixo. O valor de x em metros para que a força coulombiana resultante em Q3 seja nula. Então ele quer saber o valor daquela distância x entre a carga 1 e a carga 2 para que a força coulombiana, a força elétrica ali, na carga Q3 seja nula. Ele quer saber o valor então dessa distância x. Como que nós podemos proceder na resolução dessa atividade? Então, para que a força resultante seja nula, é necessário que F1 seja igual a F2, Porque a força resultante sobre a carga Q3 deve ser zero. Então, o que eu terei de força ali? Quem que seria F1, pessoal? Seria a força
é ali em cima daquelas cargas, daquela carga Q3, entre a carga 1 e a carga 3. Então essa seria a força F1. A carga 1 é positiva, a carga 2 é negativa e a carga 3, ele falou que só vale Q3, né? Então a força F1 seria entre Q1 e Q3. Quem seria a força F2? Entre Q2 e Q3. Então vamos pensar o seguinte, se essas forças devem ser idênticas, é só igualar F1 igual a F2. Então fica Kq1Q3 sobre D quadrado igual a Kq2Q3 sobre D quadrado. Simplifica K de um lado e K do outro, então fica Q1 sobre D1, D ao quadrado, na distância de 1 até 3 ao quadrado, igual a Q2 sobre distância de 2 a 3 ao quadrado. Cadê a carga Q3? Simplificou, né? É a mesma. Então, como é que ficaria a carga Q1 vale 16 Coulomb sobre distância de 1 até 3, x mais 3. Tudo isso ao quadrado. Quem é a carga Q2? 9 Coulomb. Lembrando que é em módulo, né, gente? Não se esqueçam disso, tá? Dividido pela distância de 3 metros ao quadrado. Então vai ficar 16 sobre x mais 3 ao quadrado igual a 1, né? Porque 9 dividido por 3 ao quadrado vai dar 1. 16 é igual a x mais 3 elevado ao quadrado. Como é que eu saio daquilo ali? Extrai a raiz quadrada de ambos os lados, né? Então vai ficar x mais 3 igual a raiz de 16. Raiz de 16 vale 4. Então, x mais 3 igual a 4. Passo 3 ali subtraindo. O x passa a valer 1 metro. E nós temos alternativa para isso ali na letra D, na atividade número 13. Beleza? Difícil? Não, né? Bem tranquilinho. Vamos para mais uma? Mais uma que eu quero resolver com vocês aí, pessoal. É a atividade 15. Tá? A atividade 15 diz assim, ó. Duas cargas elétricas pontuais de valores mais Q e mais 9Q estão fixas e separadas pela distância de 6 metros, como está ali na figura para a gente. Calcule a distância da carga elétrica mais Q, deve ser colocada outra de valor menos Q, para que essa carga negativa fique em equilíbrio entre as cargas positivas. Então, olha só que legal. Calcule a que distância da carga Q, daquela carguinha da esquerda, deve ser colocada uma outra carga menos Q, para que esta carga negativa fique em equilíbrio entre as positivas. Então, ali no meio, né, não sei se é bem no meio, em alguma posição entre as duas cargas, mais Q e 9Q, deverá ser colocada uma carga menos Q, de modo que ela fique em equilíbrio. Então, legal. Então, vamos pensar assim, ó. Ali embaixo, naquela figura que foi colocada ali, dá para a gente entender bem o que acontece com as forças, né? Então, a carga Q e a carga menos Q vão se atrair. Vou chamar ali de F1. A carga menos Q e a carga 9Q também vão se atrair, chamamos ali de F2. Como aquela carga Q deve estar em equilíbrio, então F1 deve ser igual a F2. Então, quem é F1? K vezes a carga Q vezes a carga menos Q, né? Dividido pela distância x ao quadrado. Lembrando que as cargas são colocadas na expressão ali em módulo. Então fica F1 valendo K, Q ao quadrado sobre x quadrado. F2 fica a relação entre a carga menos Q e a carga 9Q. Como é que eu coloco isso então? K vezes 9Q quadrado dividido qualquer distância entre a carga menos Q e a carga 9Q. Se tudo ali vale 6 centímetros e entre as primeiras cargas eu chamei de x, então ali sobrou o quê? 6 menos x, né? Então fica 6 menos x ao quadrado. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou igualar aquelas duas expressões. F1 deve ser igual a F2. Então fica assim. Kq quadrado sobre x quadrado igual a K vezes 9Q quadrado dividido por 6 menos x ao quadrado. O que eu posso fazer com as constantes ali? São idênticas, né? Podemos simplificá-las. Então, simplifiquei as constantes. O que eu posso fazer com aquele Q ao quadrado? Também posso simplificar, né? Não preciso substituir por nada, nem tem esse valor também. Então vai ficar
do lado esquerdo, o que vai ficar? 1 sobre x quadrado, e do lado direito 9 sobre 6 menos x ao quadrado. Multiplica cruzado isso, 9x quadrado igual a 6 menos x, tudo isso elevado ao quadrado. Pessoal, um detalhe importante aqui, vocês estão percebendo que nós estamos utilizando ali a distância em centímetros, né? Aí você pode se perguntar assim, puxa, mas sistema internacional, a constante, tudo ali está tudo em metros, né? Por que eu estou usando ali em centímetro? Não tem problema. Você até poderia, sem problema nenhum, transformar isso aqui para metro, claro. Só que aqui seria um trabalho a mais, porque como eu estou trabalhando uma igualdade entre as expressões, né? Eu simplifiquei as constantes dos dois lados, eu estou trabalhando com uma igualdade entre forças. Se eu tiver centímetro de um lado e centímetro do outro, não tem problema nenhum. Eu posso muito bem trabalhar com essa unidade porque ela vai ser simplificada no final, tá bom? Não tem problema nenhum isso aí. Se eu tenho de ambos os lados, né? O que eu não posso nunca é trabalhar com uma em metro, outra em centímetro ou em qualquer outra unidade, tá bom? Então como é que fica, gente? 9x² igual a 6 menos x ao quadrado. Extrai a raiz quadrada de ambos os lados, então ficou 3x igual a 6 menos x, implicando que, se eu jogar o x para o outro lado, lá ele passar somando, né? Vai ficar 4x igual a 6, ou o nosso x vale quanto? O nosso x vale 1,5. Legal. Tem um detalhe aí interessante, né? Quando nós estamos trabalhando com essas equações aí de segundo grau, nós sabemos que teremos duas respostas, né? Duas respostas. Então fica x igual a 1,5 ou x igual a menos 3. Agora, por que aquele menos 3 é um resultado desprezado? Porque são duas as respostas da equação do segundo grau. São as soluções, tranquilo. Só que aqui eu estou aplicando para uma situação de força elétrica, né? De força eletrostática ali. Neste caso, não faz sentido eu utilizar o valor negativo. Por que não faz sentido? Porque eu não tenho uma distância de menos 3 centímetros, né? Então ali eu desprezo aquele resultado, lembrando que ele é solução da equação, mas não é solução da minha atividade aqui, da minha distância x entre as cargas. Tá ok? Então aí ficou como resposta final, x igual a 1,5 centímetros é a distância que deve ser colocada a carga Q, ou melhor, a carga menos Q, da carga mais Q que está ali à esquerda. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá? O que nós temos aqui na próxima? Atividade 16. Nos três vértices de um triângulo retângulo isósceles de catetos D, encontram-se três cargas elétricas iguais a Q. Sendo a constante eletrostática igual a K, calcule a resultante da força elétrica sobre a carga que se encontra no vértice do ângulo reto. Vamos colocar um desenho aqui para ficar um pouquinho melhor, né? Então nós temos ali um triângulo isósceles, como ele disse para nós, de catetos D, né? Não falou nada da hipotenusa, deixa quietinho. E nos vértices nós temos três cargas elétricas iguais a Q. Então estão colocadas as três cargas igual a Q. E ele pergunta assim, ou ele coloca para nós, calcule a resultante da força elétrica sobre a carga que se encontra no vértice do ângulo reto. Então está ali, conforme colocado na figura, as forças estão indicadas. Bom, vocês concordam comigo que como as cargas são todas positivas, então nós temos forças de repulsão, né? Então ali no vértice do ângulo reto, sobre aquela carga Q, nós teremos uma força horizontal da direita para a esquerda, que é a força de repulsão daquela carga que está mais ali ao lado direito. E abaixo ali, vertical para baixo, nós temos uma força de repulsão também decorrente da carga Q do meu vértice e da outra carga Q que está acima dela, lá naquele ponto, encontrando com a hipotenusa. Tá bom? Então eu tenho aquelas duas forças e ele quer justamente a força resultante que está indicada para nós ali na nossa figura. Como que eu faço isso, gente? Bom, F eu sei que é um módulo da força de repulsão entre as cargas, né? E a distância entre elas ali é D, conforme o exercício mesmo colocou para nós. Então, se eu sei que F é igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado, como que eu coloco esses valores aí na minha expressão, né? As cargas são idênticas, então a minha força F fica K vezes Q ao quadrado
dividido por d quadrado. Então essa é a minha força F, conforme colocado ali. Agora, se nós traçarmos ali aquela regra do paralelogramo, né, que nós fizemos para descobrir a direção e sentido da força resultante, vocês concordam que ali eu posso considerar como sendo um quadrado, né, de lado F. E a minha força resultante nada mais é do que a diagonal do meu quadrado. Lembram-se de diagonal de quadrado quanto vale? É ao lado vezes a raiz de 2, né? É só aplicar o teorema de Pitágoras ali. Então eu sei que aquela minha força resultante nada mais é do que o meu lado, que vale F, multiplicado pela raiz de 2. Olha que bonitinho. Então, como fica a minha força resultante F? Kq quadrado dividido por d quadrado, que é a minha força F, ou seja, o lado do quadrado, vezes quem? A raiz quadrada de 2. Então a força resultante fica F raiz de 2. Mas quem é o F? Q quadrado sobre d quadrado, vezes raiz de 2. Então ficamos aqui nessa atividade número 16. Difícil ela não? Até quando a gente começa a ler, né, vértice, triângulo e tal, parece uma coisa muito complicada, mas quando eu começo a desenhar com mais tranquilidade ali, colocar os valores, né, aquilo torna-se mais, vamos dizer assim, sossegado para a gente, né? Vai acalmando um pouquinho essas questões. Pessoal, nós ficamos então por aqui com essa nossa live de revisão. Tá? Nos encontramos na nossa próxima videoaula, tá? Que vai ser aí na próxima semana, na semana número 7 de atividades em casa, aqui no SPE com você. Fiquem bem, aquele abraço, tchau gente!